Pessoal, essa videoaula de correção da terceira semana do PET 1, né? Essa terceira semana fala sobre globalização no aspecto econômico. Então, aqui nesse pequeno texto, ele mostra que a globalização econômica ela se intensificou a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim representou o fim da separação entre a Europa capitalista e socialista. 2 anos depois, em 1991, acontece o colapso da União Soviética, que era a grande potência dos países socialistas. Atualmente, nós temos aí alguns países que são considerados em parte de economia socialista, que é o caso de Cuba, muitos falam da China, Coreia do Norte, mas enfim, a China praticamente sua economia já é capitalista já tem um tempo. A Cuba está cada dia mais abrindo os mercados. Vamos ver agora com a saída do Raul Castro como líder do Partido Comunista Cubano. E a Coreia do Norte, você tem existem algumas empresas, muitas empresas na verdade chinesas, atuando lá na Coreia do Norte, que não são bem empresas ligadas ao Estado, digamos assim, coreano, norte-coreano. Então, praticamente, a gente pode dizer que a economia capitalista, ela realmente domina o mundo, ela regula a grande parte da globalização econômica. Eu falo grande parte porque há também questões políticas, questões de estados no regulamento da economia. Mas a base da forma que a economia gira realmente é com a base capitalista. Isso já tem um tempo que ocorre. Então vamos às atividades. Questão 1 da Universidade Federal do Ceará coloca o seguinte: o processo de globalização tem, na atualidade, provocado grandes mudanças tanto nas esferas econômica, financeira e política, quanto na vida social e cultural dos povos e das nações, em escala mundial. A esse respeito, é possível afirmar de modo correto que, letra A, a maioria das instituições financeiras globais tem sua sede localizada nos países subdesenvolvidos. Muito errado, a maioria das empresas multinacionais, as grandes instituições financeiras globais, elas estão nos países desenvolvidos e não nos subdesenvolvidos. Letra B. O avanço das telecomunicações e da informática e o uso da internet são fundamentais para os fluxos financeiros mundiais. Com certeza, todos os fluxos financeiros, a maior parte, eles não são feitos no dinheiro, eles são feitos através da transferência de dados, que ocorre graças ao avanço das telecomunicações e da informática. Letra B está correta. Letra C. O Estado intervém na economia por meio de investimentos no setor industrial, fortalecendo assim as empresas estatais. Isso não é uma característica da globalização. Nós temos questões de interferência ou intervenção do Estado na economia, sim. Principalmente agora, no momento de pandemia, nós vemos que o Estado ele tem que interferir na economia, seja através do fornecimento de ajuda financeira, né, aquelas empresas ou aquelas pessoas que foram bastante afetadas por causa da pandemia, e o Estado também ele faz aportes financeiros a empresas estratégicas de cada país, então isso ocorre, mas não é uma característica da globalização. Quando a gente fala em globalização, a gente pensa na economia liberal e não numa economia estatal. Letra D. As transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas dão-se da mesma forma nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. É claro que não, né? A diferença é muito grande. A gente está tendo agora esses dias o Congresso Ambiental, a gente está vendo que os países estão se comprometendo, por exemplo, a abolir os veículos que se locomovem pela queima de combustíveis fósseis, né? Então eles já estão adotando carros elétricos já tem um tempo já, e carros elétricos aqui no Brasil é um absurdo, o carro já é um absurdo aqui no Brasil, imagina o carro elétrico, né? Então a gente está ficando para trás, assim como os países em desenvolvimento. Então, infelizmente, há uma disparidade muito grande entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Na verdade, sempre que se fala de globalização, pensa nisso, desigualdade, disparidade, é isso. Tá? Então, não tem essa questão de transformações se dão da mesma forma de jeito nenhum. Letra E. Os blocos econômicos regionais são constituídos com o objetivo único de formação de alianças para defender a autonomia política dos países membros. Não, pelo contrário,
A questão dos blocos econômicos é a questão de fortalecer a economia através do comércio global. Uma coisa é Portugal negociar como Portugal, com o mercado consumidor que existe em Portugal, que é muito pequeno. Portugal tem cerca de 10 milhões de habitantes. Outra coisa é Portugal negociar dentro da União Europeia. Ele já tem uma isenção de taxas para comprar produtos entre os países da União Europeia, e quando ele vai comprar de países fora da União Europeia, comprando como a União Europeia tem cerca de 400 milhões de pessoas. Então, é um mercado consumidor muito grande que consegue um preço muito melhor para comprar insumos agrícolas, para comprar seja lá o que for no mercado global. Então, não é isso o objetivo dos blocos econômicos. Resposta correta é a letra B, na questão 1. 2. Para o geógrafo Milton Santos, existiriam 3 mundos num só. A globalização como fábula, como mentira, a globalização como perversidade, com a relação de disparidade, desigualdade social, né, advindo da desigualdade econômica, e uma outra globalização. Essa outra globalização seria uma possibilidade, né, de algo diferente. Então, aqui nessa charge, nesse desenho, está mostrando aí claramente uma divisa entre Estados Unidos e México. Ó, a gente vê o muro que divide essas duas nações. Aqui a gente vê uma multinacional como o McDonald's, um cara como se fosse um atendente do McDonald's atendendo um cara, parece que está bem sofrido aqui. Esse aqui parece que já morreu, esse aqui parece que está suando, tá magro, né? Ele está indo lá, não sei se é para trabalhar ou para pedir algo. Então, enfim, mostra uma disparidade grande. Com base na afirmação e na imagem, pode-se compreender que o processo de globalização 1. Possibilita que se viva numa aldeia global. Ainda não. É uma possibilidade. No futuro, é um talvez. Então, a globalização ela não possibilita no momento que nós vivamos numa aldeia global, onde não haja desigualdades, onde todos tenham os mesmos acessos que a globalização oferece. Isso não acontece, é falso. Número 2, permite com que as fronteiras desapareçam, isso não acontece, a própria imagem mostra isso. A gente tem outros exemplos aí de barreiras que ocorrem hoje em viagens internacionais pós da pandemia, mas antes da pandemia já tinha barreiras, principalmente de migrantes que estavam saindo da África, saindo da Ásia, da América Latina para os países mais desenvolvidos. 3. Inclui e une todos os povos. Não, isso é uma possibilidade, é uma fábula, na verdade. Né? Inclui todos os povos, isso nunca aconteceu. 4. É benefício exclusivo de alguns, a globalização. Então, realmente, alguns que são beneficiados com o que a globalização traz de bom. Então, o que está correto é a letra E. Bom, por enquanto a questão 1 e 2 está bem facinho, né? Vamos ver a 3. Unisc deve ser a Universidade de Santa Catarina. Os processos capitalistas... Eu vou ler o texto, gente, porque é chato ler o texto. A questão é o seguinte, hoje é um problema muito grande, uma dificuldade muito grande que as pessoas enfrentam para concentrar, para focar em algo. E isso é fundamental para quem vai prestar vestibular, Enem, e para quem quer aprender algo. Então, ler o texto, principalmente as questões, é muito importante. Muito importante. Tanto é que o Enem as pessoas acham cansativo porque tem muitos textos. As pessoas erram as questões muitas vezes por causa da interpretação de texto, não tem o hábito de ler, e aquela leitura se torna extremamente cansativa. É cansativo? Óbvio que é cansativo, até para quem lê, para quem tem o hábito de ler. Agora, para quem não tem o hábito de ler, não é cansativo, é uma tortura. Então, assim, é necessário concentrar e ler, tem que ter essa paciência, tá? A gente vê que as redes sociais, a internet, no modo geral, ela fez com que muitas pessoas perdessem esse hábito. Não, hábito de ler as pessoas leem, né? Lê o tempo todo, no WhatsApp, na rede social e tudo mais. Só que ela lê e descarta, normalmente são frases pequenas, curtas, né? Então, algo que você tem uma imersão mesmo, você precisa de um texto maior e é necessário ler. Então, eu vou ler, sim, pelo menos a questão. É extremamente necessário isso, tá? Os processos capitalistas impulsionaram diversas transformações que envolvem a circulação de informações.
de pessoas e produtos por diferentes países. Já tem uma ideia já do que ele está falando. Acredito que vocês também. Né? Que conceito é esse? Foram estabelecidos diversos pontos de interconexão que, de certo modo, aproximam sujeitos, conhecimentos e fortalecem tendências internacionais. Tal situação é potencializada por tecnologias contemporâneas, ao mesmo tempo em que evidencia significativos contrastes sociais, culturais e econômicos. Vai até o final, hein? Já eu sei que você sabe o que é já, mas vai até o final. Recentemente, essas transformações tornaram-se mais significativas. Esse fenômeno é chamado de, aí sim, globalização. Ainda é muito fácil, globalização. Por que eu falei até o final? Porque pode ser que no final eu tenha assim, o contrário desse conceito, a oposição disso, né? O que ocorre atualmente, né? A inversão dessa teoria ou dessas informações. Então, lê até o final. É muito comum questões que falam uma coisa, falam, é isso aqui, você vai direto no ponto, não. Talvez ele vai se opor àquilo que está falando antes no texto e você vai errar. Então, fique esperto, a globalização, a estratificação não tem nada a ver, a estratificação é divisão em camadas, pode ser divisão de classes sociais, classes econômicas. Nacionalização, em termos econômicos, é igual esqueci o nome, estatificação não, estatização, é você transformar uma empresa privada em estatal. Lugarização já é uma relação de um menor espaço, é você pensar num espaço geográfico menor. Territorialização já tem mais a ver com o domínio do espaço, ele está muito mais ligado à geopolítica. O conceito aqui que colocaram é de globalização, bem tranquilo, 3. 4. Universidade Federal do Piauí. A organização dos países em blocos econômicos visa facilitar a economia dos países, estimulando as trocas e a produção. Sobre os principais blocos, suas características e finalidades, assinale a alternativa correta. Letra A. ALCA. Constituída por países africanos, nossa, muito errado, vou nem ler o restante. Primeiro que a ALCA foi uma ideia que teve lá na década de 90, de fazer um bloco econômico com todos os países do continente americano que não foi para frente. Não tem nada a ver com África. B. Mercosul. Reúne todos os países da América Latina. Está errado. O Mercosul ele reúne países do Cone Sul, que é Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, os países convidados. O Chile é convidado, mas não está muito ligado ao Mercosul. A Bolívia, sim. A Venezuela tem a questão política lá, que é, digamos assim, não é combatida, é combatida também pelos países do Mercosul, mas ele tem uma versão os países do Mercosul com a política da Venezuela e blá blá blá, então assim, por enquanto a Venezuela está afastada. C. A CEI reúne os países da Europa Ocidental, já está errado, vou nem continuar. A CEI é a Comunidade de Estados Independentes, foi formada depois da desintegração da União Soviética, tem os ex-países soviéticos, tanto da Europa Oriental, alguns, né, não são todos, como alguns países também da Ásia Central. Então não tem nada a ver e não é um bloco econômico. Né? Como eu falei naquela aula que eu gravei sobre essa semana 3, o conteúdo da semana 3. D. União Europeia, formada por todos os países da Europa, está errado também, não são todos os países da Europa que fazem parte. O Reino Unido saiu, né? Tem a Rússia, tem a Turquia, tem os países que fazem parte da CEI, não fazem parte da União Europeia, lembrando que a CEI não é bloco econômico, né? Então está errado. Perceba que esses termos todos, tá? Quando se refere a todos, somente, unicamente, jamais, nunca, normalmente é questão furada. É errado, alternativa furada. Então fiquem espertos com isso. E finalmente o NAFTA deve ser o correto, né? Formado pelos países da América do Norte, né? Que é Canadá, Estados Unidos e México. Eliminou as barreiras tarifárias entre os seus membros. Essa é a ideia de um bloco econômico, é a letra E. 5, a questão aberta. Quais as características da globalização representada pela tirinha? Então tem, o que aparece aqui? É um sujeito, né? Questionando, nossa, o que é isso? E uma figura, a globalização crescendo absurdamente. Né? Então não para de. Qual que é o aspecto da globalização que está crescendo? As multinacionais. Tiver a Google, Pepsi, McDonald's, Intel, Coca-Cola, Yahoo nem está tão forte assim mais, antigamente era. Microsoft com o símbolo do Windows, Playboy, enfim. Então, as características não é o surgimento, é do aumento
da influência das multinacionais no globo. Praticamente isso. Então, o que mostra umas características da globalização econômica com o aumento do predomínio, ou então com qualquer outra palavra, assim, esse aumento, a ampliação das multinacionais no globo terrestre, tá ótimo já. Então é isso, acho que terminou aqui, né? Deixa eu conferir. Agora é semana 4. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelos meios que eu já coloquei para vocês lá no Google Sala de Aula, e até o próximo vídeo.